Atos 4, pessoal, bora continuar. Pedro e João diante do Conselho Superior. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e o puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles. Em seguida mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Coitadinho. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Nunca mais fale a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-los porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por este milagre tinha mais de 40 anos. A oração dos seguidores de Jesus. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que existe neles. Tu falaste
tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: Por que as nações pagãs ficaram furiosas? Por que os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam, os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade, com os não-judeus e com o povo de Israel, contra Jesus, o tão dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo poder e pela tua vontade, já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Tudo era de todos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros, tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Terminamos Atos 4. Meus amigos, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu em 2020 ou 2021 em Itajaí, comigo, quando eu congregava na igreja Reviver. Eu vou reler para vocês aqui para vocês entenderem. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Essas coisas não acontecem somente nessa época. Eu congregava na igreja Reviver, do pastor Júnior Rostirola. Era final de tarde, era culto de jovens, eu servia no louvor já, eu sou do louvor, eu servia na iluminação da igreja Reviver e servia, nessa época eu ainda não servia no culto de cura e libertação. O que aconteceu, pessoal? Eu fui dar um rolê, passei lá para dar um abraço nos amigos, vi que a iluminação estava ok, fui curtir o louvor. A hora que eu estava saindo da igreja, porque era culto de jovens, eu já sou um tio de 42. Nessa época eu tinha 39, 40 anos e era um culto de jovens ali de 15, 16, 17, 20 e pouco. Eu sempre ia servir nesse culto, mas claro, eu já era um pai de família, senhor, deslocado no meio da criançada, no culto de jovens. Galera, a hora que eu estava saindo,
Espírito Santo falou assim, fica. E eu falei, tá bom. Eu ia para minha casa, ver minha filhinha, que era bebezinha na época, ia ver minha esposa e descansar. Mas o Espírito Santo falou, fica. E eu fiquei. Sentei longe dos jovens, no meio da igreja. A hora que eu olhei para o lado, tinha uma menina, uma jovem de 19, 20 anos, dançando na igreja Reviver de Itajaí. Ela estava dançando. Parecia que ela estava flutuando. E curiosamente, assim como eu, essa menina, que eu nem sei quem é, nunca conversei com ela, da nossa igreja lá de Itajaí, ela estava dançando longe da galera. Ela estava, tipo, encostada na parede, dançando longe do altar, dançando perto de um extintor, que me chamou a atenção, perto de um extintor, assim, bailando, flutuando. Meu amigo, um irmão nosso do louvor, que era meu líder de louvor, louvando, e eles estavam cantando Carpinteiro. Estavam cantando a Carpinteiro, do Alessandro Vilas Boas. Galera, sem brincadeira, do nada, a igreja Reviver de Itajaí é perto do porto. Eu escutei um solavanco como se tivesse caído algo dentro da igreja. Tipo, eu fiquei assustado, saí correndo de dentro da igreja para ver se tinha caído algum container na rua da igreja, perto da igreja, tinha batido algum caminhão, se tinha acontecido alguma coisa, se tinha caído até mesmo um extintor, eu escutei um solavanco, assim, um bum, sabe aquele barulho de obra? Aquele barulho de obra em construção, só que já era 9 horas da noite, 20 horas, 21 horas, já era tarde da noite nesse culto. E eu escutei essa porrada no chão. A igreja tremeu. Eu não sei se outras pessoas escutaram, eu não sei se alguém também sentiu. O que eu tenho para dizer para você é que nessa época eu já não fumava mais, já não bebia mais, já não estava na loucura. Eu não estou louco, mas o chão, eu senti o chão vibrar. Eu senti o chão da igreja vibrar. A hora que tremeu assim, ó, fez assim, tremeu, e eu olhei em volta de mim para ver se alguém tinha percebido. Corri para fora da igreja, fui na cantina, a cantina estava aberta. Escutaram alguma coisa tremer? Não, tá tudo bem. Bateu algum carro? Caiu algum container? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, entendeu? Então tá bom. Passaram dias. Eu liguei pro meu pastor, líder de louvor, contei para ele deu risada, sorriu comigo. E tempos depois, eu falei com um amigo meu, missionário, da cidade de Pomerode, e eu contei para ele o que eu tô contando para você aqui, e ele falou assim, Gomes, não dá para entender o que Deus faz. Só que o que você sentiu ali, aquele tremor no chão, às vezes foi uma martelada de algo celestial que estava sendo decretado. Eu sei que é isso, pessoal. Não vou me prolongar, 14 minutos de vídeo já. Só que o que eu te peço nesse vídeo é assim, abra os seus olhos e não duvide de Deus. Não duvide de Deus. As coisas que estão escritas aqui pode acontecer no dia de hoje, com você, na sua casa, na sua igreja. Aconteceu comigo. Tem acontecido comigo. Não é nada. Nada é impossível para Deus. Deus te abençoe.